Se tu é um artista, então tu com certeza já passou pela dor de sentir que teu trabalho é monótono ou sempre igual ou nada inovador. É uma das piores coisas que pode acontecer e uma das maiores causas do bloqueio criativo que a gente teme. Nesse vídeo a gente vai falar da arte da música, e explorar um pouco sobre o quão limitada ou não ela é. Será que as músicas sempre soam iguais? Será que a gente exauriu as possibilidades para produzir melodia e harmonia? Para responder essas perguntas, a gente vai usar um pouco de teoria musical, mas principalmente análise combinatória. Agora, antes da gente poder esquematizar tudo para matemática, vamos explicar rapidinho o que é harmonia. Uma forma simples de compor é a gente escolher uma série de acordes e a gente cantarolar usando as notas desses acordes. Por exemplo, enquanto o Dó maior estiver sendo tocado, a gente vai usar as notas Dó, Mi e Sol, que estão nesse acorde. Então, se a gente escolher a sequência Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá maior, a gente pode tocar uma coisa simples como essa daqui. Dito isso, uma forma muito eficiente de evitar que músicas soem repetitivas é usar acordes de formas novas. Então vamos investigar de quantas formas diferentes podemos usar os acordes para formar harmonias interessantes. Como a base para a teoria musical, usaremos o trabalho didático do musicista Brian Calipari. A partir dos esquemas desse livro, a gente pode observar algumas formas criativas de escolher as sequências de acordes. Aqui está um exemplo de como esse caminho aqui pode soar. Pela forma em que estão representados os acordes, podemos calcular a quantidade de caminhos possíveis a partir de um acorde usando a teoria de grafos. Considerando algumas regras para as progressões, vamos desconsiderar aquelas em que há repetição de acordes ou aquelas em que termina um acorde diminuto ou com sétima. Nesse esquema, por exemplo, podemos calcular quantas formas podemos partir de Dó maior e utilizar 4 ou 6 acordes, e então multiplicar pela quantidade de acordes maiores para obter o número total de caminhos partindo de um acorde maior. Também faz sentido realizar esse mesmo cálculo para começar dos acordes menores. A gente usou um diagrama em árvore para analisar as simetrias e contar os caminhos disponíveis. Então, nesse único esquema, a gente teve os seguintes resultados. Além de escolher de onde começar, também pode ser útil descobrir quais acordes podem estar entre outros dois. Por exemplo, se tu toca um Dó e em seguida um Si, a gente pode fazer isso soar mais intencional se a gente seguir um caminho sugerido por um esquema. Logo, se escolhermos um acorde de saída e um de chegada, podemos calcular as formas de transitar de um ponto a outro. Para isso, listamos todas as conexões de cada acorde e programamos um algoritmo em C++ que pode explorar todas as formas de chegar de um ponto a outro utilizando a TN acordes. E por simetria, essa é a mesma quantidade de caminhos possíveis de, por exemplo, Sol para Si menor ou de Mi para Sol sustenido menor, e etc. Aqui está um exemplo que o nosso algoritmo gerou com até 6 acordes para transpor de Dó para Mi menor. Brincando um pouco com o algoritmo, a gente fez uma tabela com a quantidade de caminhos de acordo com o número de acordes usados. Mas foi impossível de contar todos os números que a gente tentou. E nesse ponto conseguimos realmente enxergar a dimensão da música. Mesmo com restrições rígidas, o espaço musical que surge é tão grande que parece até infinito. Uma última pergunta que a gente pode fazer é: se a gente não usar esses esquemas, ainda dá pra fazer música boa? Porque depois de ver tanto a mesma coisa, a gente talvez se sinta até meio preso na hora de explorar a música. Por isso a gente trouxe aqui um exemplo da música brasileira que desrespeita totalmente os esquemas que a gente usou aqui, mas ainda soa maravilhosa.